Bom dia, amados irmãos e irmãs, amigos, familiares. Vocês devem ter percebido que nessa série de hinos que nós cantamos, houve muita menção sobre o Cordeiro. Nos escritos de João, essa palavra Cordeiro aparece mais de 30 vezes. E aparece principalmente no livro de Apocalipse. E nessa manhã nós queremos compartilhar sobre o Cristo como Cordeiro, porque essa é a experiência que todos nós devemos ter. Se no livro de Apocalipse mostra que nos céus há um Cordeiro, isso quer dizer que essa experiência de Cristo como Cordeiro é essencial para todos nós. Quer ver? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 22, que é o último capítulo de Apocalipse, diz: ele me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui nos mostra que esse Cordeiro, no final, ali na eternidade, ele está no trono. É muito interessante que no livro de Apocalipse, quando eles falam do Senhor Jesus, eles chamam o Senhor de Cordeiro. E agora, nós vamos ver por que essa experiência é tão importante para mim e para você. Amados irmãos, amadas irmãs, amigos, familiares, eu quero dizer uma coisa. Pela eternidade, nós vamos nos lembrar do Senhor Jesus como o Cordeiro. É isso que o livro de Apocalipse nos mostra. Se o livro de Apocalipse dá tanta ênfase no Cordeiro, é porque o Cordeiro é importante para as nossas vidas. É importante para a sua vida e é importante para a minha vida. E aqui, no Evangelho de João 1, 29, como nós lemos, está escrito que João disse a respeito do Senhor Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou ler a porção do versículo 29 até o versículo 36, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado em Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro
de Deus. Nós podemos ver que nesse capítulo 1 do Evangelho de João, João chama a nossa atenção para a pessoa do Senhor Jesus como Cordeiro de Deus. Ele fez nessa curta porção 2 vezes a menção. Primeiramente disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Nós devemos perceber que no versículo 29, quando ele menciona pela primeira vez, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando o quê? Enfatizando o quê? O que esse Cordeiro de Deus faz? Ele tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Isso é salvação para mim e para você. Então, no versículo 29, a ênfase é no que o Cordeiro de Deus faz. E no versículo 36, quando diz: eis o Cordeiro de Deus, a ênfase é naquilo que o Cordeiro é. E nós precisamos conhecê-lo. Conhecer o que ele faz e conhecer o que ele é. E é muito interessante que nessa curta porção nos é mostrado que o Senhor é apresentado como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, isto é, tira o pecado do homem, tira o meu pecado e tira o seu pecado. Nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados, mas há salvação e caminho para nós, que é esse maravilhoso Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você sabe, não há evangelho se você não mencionar para as pessoas que elas estão nos pecados. Porque é isso que a Bíblia diz. Hoje, nesse mundo, ninguém quer saber de pecado. E não adianta nós tentarmos agradar uma pessoa e não falarmos dos pecados. Precisamos falar dos pecados porque essa pessoa está condenada por causa do pecado. E ela precisa saber que há um caminho, há uma salvação, que é preparado pelo Senhor Jesus. O Senhor não somente tira o pecado, essa porção que nós lemos mostra que o Espírito desceu como pomba sobre ele. Então, esse Cordeiro tira o pecado do homem, ele tira o pecado do homem como cordeiro e como pomba, ele traz vida para o homem. Louvado seja Deus. Agora, eu quero que percebam principalmente uma coisa. Para o judeu, essa questão do cordeiro é de grande impacto, é de grande valor. Por quê? Vamos então para o livro de Êxodo. Isso está ligado à última grande praga com que o Senhor castigou o Egito, que é a praga da morte dos primogênitos. Então, Êxodo, capítulo 11, versículo 1 diz: disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Versículos agora 4 a 7. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó,
e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, preste atenção, porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então o Senhor iria mandar passar o anjo na noite e todo primogênito iria morrer. Mas aqui diz que dos filhos de Israel não aconteceria isso. Por quê? Aí nós vamos para Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Agora, versículos 11 a 13. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Essa porção da palavra diz muita coisa para nós. Essa questão da morte dos primogênitos tipifica um julgamento de Deus. Um dia haverá um julgamento. Mas nesse julgamento haverá uma separação entre aqueles que são do Senhor e os que não são do Senhor. Haverá um julgamento, mas como é que haverá separação, baseado no que está escrito aqui, do povo de Israel em relação aos egípcios? O povo de Israel tinha que fazer uma coisa. Eles teriam que tomar um cordeiro, sacrificar esse cordeiro, passar o sangue na porta, na verga, nos umbrais, e eles deveriam estar dentro de casa. E à noite, quando passasse o Senhor, todas as casas que tinham a marca do sangue
o anjo exterminador não entraria, passaria sobre. Esse é o significado da Páscoa, passar sobre, né? Ele não entraria. E aí, aquela casa seria salva, seria preservada. Nós vamos entrar com um pouquinho mais de detalhes daqui a pouco, mas eu gostaria que todos compreendessem um princípio, tá, espiritual que é importante. Primeiro, Êxodo 12:2 diz assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Isso quer dizer, naquele mês em que eles estavam se preparando para essa experiência do Cordeiro, passaria a ser o principal dos meses, seria o primeiro mês do ano. Isso quer dizer o quê? Que em Cristo nós temos um novo começo. A nossa vida é marcada antes de Cristo e depois de Cristo, não é verdade? Não somente o nosso calendário é antes de Cristo e depois de Cristo, a nossa vida também é. Antes de Cristo é uma coisa, depois de Cristo é outra coisa. É algo novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E por que é necessário ser imolado um cordeiro? Para que nós possamos compreender isso, nós vamos ver Hebreus 9:22, que diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Por que é necessário derramamento de sangue? É por causa da justiça de Deus. Onde há pecado, há morte. A justiça de Deus exige derramamento de sangue. Mas o amor de Deus dá a nós aquele que vai morrer por nós. Porque o Senhor não quer que nós morramos. Ele não quer que nós sejamos condenados. Por isso, o Cordeiro morreu. Isso nós podemos ver em Gênesis, tá? Gênesis 3:7, quando Adão e Eva pecam, diz assim, Gênesis 3:7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O homem pecou, sentiu a nudez, sentiu a condenação e tratou de encobrir, tratou de cobrir. Mas ele tratou de cobrir com folhas de figueira. Folha de figueira não consegue cobrir o homem. Eu vou dar um exemplo. Seu filhinho está na sala e você de repente ouve assim, quebrou um vaso. Daí você vai na sala, daí você vê seu filhinho assim. Ô filho, foi você? O quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Foi você que quebrou o vaso? Que vaso? Que vaso? Você olha para a cara dele, é a cara de um condenado, entendeu? Ele procura disfarçar. O homem consegue se cobrir? Quando a luz de Deus vem, o homem consegue se cobrir? Não. O homem sempre tenta ficar
fabricando, cozendo para si vestes de folhas de figueira, até o dia de hoje. Mas isso nunca vai resolver o problema do homem. Olha então Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Folha não encobre a nudez do homem. Pele sim. Mas por que pele consegue encobrir? Porque para você pegar uma pele, houve necessidade ou há necessidade de derramamento de sangue. Amados irmãos, irmãs, amigos, familiares, nós pecamos, mas Cristo morreu em nosso lugar. Ele derramou seu sangue. E a Bíblia mostra que aquele cordeiro na Páscoa tipifica Cristo. Como você sabe disso? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Olha só, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então isso quer dizer que quando a justiça de Deus vem e traz a condenação a todos, nós que recebemos, que tomamos Cristo como nosso Cordeiro, que temos o sangue de Cristo, nós somos salvos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aqui diz claramente que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, que é o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula. No versículo 3 de Êxodo 12 diz que o cordeiro deveria ser tomado no dia 10 do mês. Né? Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Correto? E no versículo 6 de Êxodo 12 diz: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então era para tomar no 10º dia e ser imolado no 14º dia. Por que esses 4 dias? Porque esse cordeiro tinha que ser sem defeito. E havia então 4 dias para se examinar, para ver se esse cordeiro tinha ou não defeito. Aleluia! Somente Cristo é sem defeito. Glória a Deus, porque 1 Pedro 1,19 diz: precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Cristo estava qualificado a morrer por nós. Porque se Cristo tivesse defeito, a morte dele seria para ele mesmo. Mas ele não tinha defeito. Ele não precisava morrer. Ele morreu foi por mim e por você. E aqui diz que no versículo 3, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Isso quer dizer o quê? Que Deus não deseja somente salvar uma pessoa. Deus quer salvar uma família. Deus não quer salvar somente você.
Deus quer salvar a sua família. Atos 16, 31 diz: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Você tem que aprender a tomar essa promessa de Deus. Talvez você tenha salvação e seus familiares ainda não têm. Então você tem que dizer: Senhor, a sua promessa é que se eu for salvo, minha família também será salva. Eu quero o cumprimento dessa promessa. E Deus é fiel. Tem muitos aqui que experimentaram essa realidade. No versículo 12 de Êxodo 12 diz: naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. E nós sabemos, baseado nos versículos que nós lemos, que o sangue deveria ser passado, nos umbrais da porta e na verga da porta, nas ombreiras e na verga da porta. Então, o sangue é voltado para fora. Por quê? Porque quando o anjo passasse e olhasse, aqui já morreu o cordeiro. Eu não vou entrar nessa casa. Então, observe, o sangue é para fora, mas o cordeiro é para dentro de casa para o nosso alimento. Cristo é o nosso alimento, Cristo é a nossa força. Queridos amigos, familiares, vocês foram convidados, porque o nosso desejo é que vocês todos também tenham essa experiência. E aqui ainda diz para nós que esse sangue é para Deus ver, não é isso? E abre o caminho. Para quê? Para que nós estejamos dentro da casa. Cristo é essa casa também. Porque estamos em Cristo, nós somos salvos. E Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Cristo é o nosso alimento. E eu agora quero mostrar como essa experiência pessoal nossa é algo que tem uma correspondência nos céus. Para mostrar a importância dessa experiência, a importância de conhecermos Cristo como Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. Preste atenção agora. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! Eu pertenço a esse povo comprado pelo sangue do Senhor. Você também pertence? E no versículo 10 de Apocalipse 5 diz: e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Não é algo grandioso? Irmãos, nós vamos nos lembrar pela eternidade
do Senhor como cordeiro. Por isso que nós não podemos nos esquecer hoje. Eu sou alguém comprado pelo sangue do cordeiro. Eu pertenço a Ele, porque Ele me comprou. Eu fui salvo, porque Ele morreu por mim. Esse é o nosso testemunho. Então, isso é o que Cristo fez. Mas vimos no Evangelho de João que João Batista, na primeira vez, disse: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas na segunda vez, vamos ver, Gênesis 1, 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. 36. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Agora, a ênfase é no que ele é. Eis o Cordeiro de Deus. E aí o versículo 37 nos mostra algo maravilhoso. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Olha só, seguiram Jesus. E olha o versículo 38. Nesse versículo 38 tem muitas lições. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Na versão King James atualizada, diz assim: então Jesus, voltando-se, vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes: que estáis procurando? E eles disseram: Rabi, onde estás hospedado? Olha só, 2 discípulos, por causa do testemunho de João, seguiram a Jesus. Jesus notou? Notou. Tem 2 me seguindo. Daí Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Significa, o que vocês estão procurando? Essa é uma pergunta muito importante para as nossas vidas. Amado irmão e irmã, amigos, familiares, o que você está procurando nessa terra? O que você está procurando na sua vida? E mesmo ao seguir Jesus, o que é que você está procurando? E no original grego, esse procurar significa procurar a fim de encontrar. E procurar para descobrir. Quem você quer encontrar? O que você quer descobrir? Por que você segue o Senhor? Amado irmão, amada irmã, primeira pergunta, você está seguindo o Senhor? Segunda pergunta, por que você está seguindo o Senhor? É para satisfazer curiosidade? Só para ter alguma informação a mais? Pela resposta desses 2, nós podemos ver que eles queriam uma coisa séria. Porque disseram-lhe: Rabi,
Rabi significa mestre. Quando chamaram o Senhor de mestre, eles queriam dizer: queremos aprender com você. Queremos aprender. Não somente isso, queremos aprender. Ele disse: onde assistes, onde você mora, significa, de hoje em diante, eu quero viver com você. Eu não quero só conhecê-lo. Eu quero ter uma vida com você. Eu quero aprender com você. O Senhor ser nossa habitação. E daí o Senhor falou para eles, versículo 39, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele. Você está vivendo com o Senhor ou não? Você parou de seguir o Senhor? Ou você segue o Senhor? Não adianta só conhecer. Nós precisamos viver com Ele. E quando nós vemos a preciosidade dEle, aí nós nunca iremos mais abandoná-lo. Eu gostaria ainda de mostrar um outro versículo que eu creio que é de importância para os irmãos, tá? Apocalipse 14, versículo 4. Que fala dos vencedores que são primícias. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. E agora preste atenção. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Nós podemos ver na experiência desses dois discípulos, eles seguiam João Batista, mas quando João Batista deu testemunho de quem era Jesus, do que Jesus fazia e de quem Jesus era, eles deixaram João Batista e seguiram a Cristo. É isso que a palavra de Deus, que sai das nossas bocas, tem que produzir. Levar as pessoas a seguirem Cristo. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Você pode ver que João Batista falou duas coisas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você é ganho, você é capturado pelo amor do Senhor, por aquilo que o Cordeiro fez por você. E você começa a seguir o Cordeiro por aquilo que o Cordeiro é. Uma coisa é ser ganho. Você é ganho porque o Senhor morreu por você, por aquilo que o Senhor fez por você, mas você o segue por tudo aquilo que Ele é. E Ele merece ou não merece? Apocalipse 5,12, que diz, proclamando em grande voz,
digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ele é ou não é digno? Vamos falar juntos, ele é digno. Ele não é digno de você se consagrar a ele? Ele não é digno de você amá-lo? De você segui-lo? De você deixar as coisas para estar com ele? Olha só, existe ainda, eu quero ler para os irmãos, né? Uma característica muito especial, né? Um detalhe. João 1:29 diz assim: viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero que vocês prestem atenção a essa expressão. O Senhor vinha para ele. E no versículo 36 diz assim, na segunda vez, né? E vendo Jesus passar. Vendo Jesus passar. Esse vendo aqui, você sabe qual é o significado? É prestar bastante atenção. Como se quisesse descobrir algo. Prestar bastante atenção. Então, eu vou só fazer uma utilização, aplicação desses dois detalhes. Do Senhor vir, e aí, João Batista prestar bastante atenção no Senhor e falar, e os discípulos daí seguirem o Senhor. Tudo começa quando o Senhor vem a nós. Não é? É porque Ele vem a nós, se revela a nós, mostra o que Ele fez e mostra o que Ele é. E quando nós prestamos bastante atenção nesse Senhor, nós deixamos tudo e seguimos este Senhor. E você sabe como esse Cordeiro cuida de nós? Apocalipse 7, versículos 16 e 17. Ali fala de vencedores, né, da experiência deles. E aí, como o Senhor cuidará deles? Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro, olha só, o Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse é o Cordeiro que nós seguimos. Esse é o Cordeiro que cuida de nós. Você entende a importância de ter a experiência de Cristo como Cordeiro? Talvez hoje você se esqueça, mas baseado em Apocalipse, você vai se lembrar pela eternidade afora. Vai lembrar dele como o Cordeiro. Mostrando, eu fui salvo. Por isso, a forte experiência do Evangelho da Graça é o fundamento para o Evangelho do Reino. Se você não tiver um forte fundamento no Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino na sua vida não prosperará. Que maravilha, Cordeiro. O Cordeiro.
e uma promessa para todos. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Isso quer dizer, quem lava as suas vestes no sangue do Cordeiro é bem-aventurado, é feliz, porque tem direito à árvore da vida e vai poder entrar na eternidade, na Nova Jerusalém, pelas portas. Essa é uma promessa de Deus. Então, hoje, vamos nos lavar no sangue do Cordeiro. Tá bem? Vamos, então, fazer uma oração. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé e pudessem repetir comigo de todo o coração. Amado Senhor, Tu és o Cordeiro de Deus. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira os meus pecados. Você morreu por mim. Eu tenho a marca do seu sangue. A condenação que estava sobre mim, você tomou por mim. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Mas não somente eu aplico sangue. Sua palavra diz também que devemos comer do Cordeiro. Tu és o nosso alimento para nos fortificar. Para termos forças para sairmos do mundo. Sair de tudo que não te agrada. Senhor, eu quero segui-lo. Você é digno de receber toda a honra e glória. E eu sei que você me apacentará. E me guiará todos os dias da minha vida. Eu me entrego a Ti. Você é o meu Salvador. Você é o Cordeiro de Deus. Muito obrigado, amado Pai. Amém. Que essas palavras possam marcar a todos nós que somos um povo especial que conhece o Cordeiro. Amém?